capítulo 6. E os primeiros versículos. Quero fazer uma leitura de alguns textos, de alguns versículos, mas eu quero pregar uma mensagem textual, então eu não vou sair deste texto, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Diz assim: pareceu bem a Dário. Quem é Dário? O rei. Constituir sobre o reino 120 príncipes que estivesse sobre todo o reino. Então o rei entendeu que para ajudá-lo a governar, ele iria levantar alguns príncipes, 120, para ajudar, conselheiros, homens íntegros. O próximo versículo diz assim: e sobre eles 3 presidentes. Então eram 120 príncipes, mas acima deles haviam 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Aí começou o problema. Daniel era um. Os outros 2 ficaram com ciúmes de Daniel. Os outros 2 ficaram com inveja de Daniel, porque Daniel tinha um segredo. Daniel tinha uma intimidade com Deus. E o homem e a mulher que tem intimidade com Deus, onde ele está, prospera. Quando ele entra na empresa, ele entra como um ajudante geral. Passa um tempinho, ele já está governando a empresa. Sabe o que é isso? Ele é como José, onde ele coloca os seus pés, as bênçãos de Deus chegam. É mais ou menos assim, a empresa só tem ímpio. Ele chega, as coisas acontecem, a bênção acontece. E olha o que aconteceu com Daniel. Então era 120 príncipes, mas desses 120 tinha 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Os quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Em outras traduções diz se valeu. Esta tradução diz sobrepujou, ou seja, se destacou. Então nós estamos falando de um homem que tinha 120, ele era o melhor. Que desses 120 foi escolhido 3, e dentre os 3 ele se sobressaiu. Guarda no seu vocabulário essa palavra aí, sobrepujou. Aí as pessoas falam: nossa, aprendi lá na igreja. Se destacou. Então ele era o cara, mas ele não se sobrepujou porque ele tinha um bom intelecto, porque ele era bom, mas porque nele havia um espírito excelente. E eu digo para você, você vai se sobressair aonde você estiver, quando dentro de você tiver o espírito excelente. E a bênção era tão grande que olha o que a Bíblia diz: e o rei pensava constituir-lhe sobre todo o reino. Era mais ou menos assim, 120, ele era o melhor. Dos 3, ele se destacava. E a Bíblia diz que o rei pensava ainda colocar ele acima de todo o reino. Daniel era o cara. E ele era amigo de Deus. Hoje eu disse isso de manhã, não esta mensagem, mas eu falei de Naamã. Imagine um homem que é amigo de Deus, amigo do rei e amigo do povo. Amigo de Deus, amigo do rei e amigo do povo. E o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel. Os 120 príncipes, mais os outros 2 presidentes, então 122, tentaram procurar alguma coisa para derrubar, para puxar o tapete, para calar a voz dele, porque ele está se sobressaindo. Mas olha o que diz o outro versículo:
mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Era mais ou menos assim: vamos pegar ele, vamos ver onde ele tem erro. Ele deve ter erro. Mas a Bíblia diz, imagine 122 pessoas, sendo 120 príncipes e 2 presidentes, dia a dia, tentando procurar falha, tentando procurar erro, mas não achava, porque ele era? Não achava. Sabe quando Satanás é assim: eu vou derrubar, mas ele fala assim, nesse desvio de conduta não dá. Ele é fiel. Nessas não dá. Ele é fiel. E agora? E eles começaram a pensar entre eles. Não acharam nenhuma falha, porque ele era fiel. E não se achava nenhum erro e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitões e os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, uma oração a qualquer Deus. Lembre, Deus com maiúsculo é o nosso Deus. Deus com D minúsculo são deuses. Ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Somente isso. Então nós estamos num pano de fundo que um homem que se sobressaiu dentre os 120, que foi escolhido 3, sobressaiu entre os 3. O rei o amava e queria colocá-lo como governo sobre o reino, porque dentro dele havia um espírito excelente. Todos esses procuravam culpa em Daniel, mas não achavam. Então entenderam: vamos enganar o rei. Chegaram ao rei e diz: ó rei, vamos promulgar uma lei, um decreto, que todos têm que te adorar. Em 30 dias não pode orar a nenhum Deus, não pode fazer nenhuma petição a deuses, a não ser ao Senhor. E se o fizer, será lançado na cova dos leões. O rei falou: tá bom. E aí é onde eu começo a pregar. O rei assinou o decreto e carimbou com o anel. Então, ninguém pode orar. Só que o rei fez aquilo na emoção, porque o rei era amigo de Daniel. Foi ali na pressão. Quando esta notícia chega até Daniel, sabe o que Daniel faz? Ele era amigo do rei, ele tinha alianças. Ele pega o telefone e vai ligar para o rei. Quando o dia mal na vida de Daniel chegou, ele pegou o WhatsApp e diz: amiga! Ele foi usar o cartucho, aliança. Não, eu sou amigo do rei. Ô rei, que negócio é esse? Não, sabe o que Daniel fez? Olhe o que a palavra diz. A Bíblia diz que Daniel foi para casa, entrou no quarto, dobrou o joelho e foi falar com Deus. Sabe que Deus está falando com você nessa noite? Aliança é bom, amizade é bom, mas tem vezes que quando o dia mal vier na sua vida, não vai atrás de aliança, não vai atrás de pessoas influentes, vai atrás do Pai. Entra na sua casa, fecha a porta, dobre o joelho e fale com o Senhor vosso Deus, e certamente Ele irá te responder.
Nós estamos acostumados no jeitinho brasileiro. Nós estamos acostumados na empresa. Quando alguém dá um problema, eu vou falar com o dono. E vou falar com o encarregado. É meu amigo. Eu vou falar com o político tal. Eu vou falar com o ciclano tal. Daniel era amigo do rei, mas Daniel era amigo do rei dos reis. Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. É bom ter aliança, mas melhor ainda é ter aliança com ele. Porque a sua amizade pode te abandonar. As suas alianças e as suas influências no dia mal pode te deixar, mas ele não te deixa. Isaías 59 diz, versículo 15: pode uma mãe esquecer do filho que cria, que não se compadece dele, mas ainda que essa esqueça, eu, o Senhor, todavia não esquecerei de vós. Ele não esquece. Ele não esquece. E aí é interessante, sabe o que acontece? Daniel abre a janela virada para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele ora 3 vezes ao dia. Capítulo 6 e o versículo 10, Letícia, me ajuda. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aleluias. Ora, havia o seu quarto uma janela aberta do lado para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho para orar e dava graças diante de Deus. Ele não foi falar com o rei. Ele não foi falar com o seu amigo. Para com isso. Para. Aliança com ele, com o Pai. E aí diz que esses que tentavam pegá-lo, passou. Sabe por quê? Porque a janela estava aberta. E vê Daniel orando. Agora eles vão até o rei. E quando ele chega no rei, ele diz: rei, salve o Senhor. É bem certo que o Senhor promulgou um decreto que aquele que orasse ou fizesse alguma petição a outro a não ser o Senhor, seria lançado em uma cova de leões. E o rei disse: sim, pegamos um. Quem? Daniel. Quando ele fala Daniel, o coração do rei se entristece. Por quê? Porque o rei era amigo de Daniel. Olha só, versículo 12, Letícia, do capítulo 6, diz assim, olha: então se apresentaram ao rei, e a respeito do edital real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o próximo versículo: então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz oração. O próximo versículo diz: ouvindo então o rei estas palavras, ficou penalizado. Em outras traduções, ficou entristecido. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. O rei começou a pensar: eu assinei, eu bati o carimbo com o anel, mas eu tenho que livrar Daniel. Ele não pode morrer, ele não pode ser lançado na cova de leão. Ele começou a pensar. E até o pôr do sol escureceu, ele estava pensando. Ele trabalhou para salvar Daniel. E o próximo versículo diz: então aqueles homens foram juntos ao rei. Os homens eram implacáveis. Os homens queriam matar Daniel. Disseram-lhe:
Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei não tinha mais o que fazer. O rei não podia fazer mais nada, porque ele já assinou, é um decreto. Agora, é interessante, pegam Daniel e levam ele para a cova dos leões. Não era do leão, era mais de um, é no plural. O leão, ele é o rei da savana. O leão, ele não precisa da boca para matar, apenas a sua pata. O peso do leão, o homem não pode com o leão, embora que um homem na presença de Deus consegue, porque Davi arrancava as ovelhas da boca do leão, mas pelo poder de Deus. Agora Daniel é levado, e a cova dos leões era assim: ele foi colocado e existia uma pedra, e após ele entrar na cova do leão, foram colocado uma pedra, e quando colocaram a pedra, tanto o rei como os presidentes com seu anel marcaram a pedra. Daniel recebe sobre as suas costas a pedra fechando, e na sua frente leões. Imagine o que passou na cabeça de Daniel. Será que passou assim: Deus me abandonou? Será que passou: será que vai doer? Será que passou: e agora? A Bíblia diz que era noite. Olha que interessante. Para aquele que está cansado e vai acordar 6 da manhã, dormir meia-noite até 6 da manhã, é muito ou é pouco? É pouco. Rápido. Mas para aquele que está dentro de uma cova de leão, escura, é muito. 5 minutos de culto é muito ou é pouco? É pouco. Mas 5 minutos se afogando é muito. 2 minutos de conversa é muito ou é pouco? É pouco. Mas 2 minutos pegando fogo é muito. Então o tempo é relativo. Para aquele que está dentro da cova escura com pedra fechando, a noite é longa. Para aqueles que só se compadece, ele dorme tranquilo. Tem momentos na sua vida que você está na cova dos leões, e a cova é solitária. O pai não está, a mãe não está, o esposo não está, a esposa não está. É você, pedra e leão. Você, leão e pedra. Aqueles que digam: eu vou orar por você, está dormindo bem. Aquele que diz: eu vou te ajudar, consegue descansar. Mas aquele que está dentro da cova não dorme. A Bíblia não diz que os leões já o atacou imediatamente. Quando ele entra na cova, a pedra é posta, não tem como sair. Sabe o que Deus estava fazendo com ele? Agora não é mais com você, agora não é com sua força, agora não é com seu intelecto, porque atrás tem pedra e na frente tem leão. Você é o mais fraco. Sabe que Deus está falando para você nessa cova, e esta cova simboliza muitas coisas. Agora não é mais com você, porque tem leão, porque tem pedra. Agora é com o Pai, agora é com Deus, agora é com Ele. Mas o interessante que a Bíblia não diz que o leão, que Deus fez o leão dormir. Tem gente que canta isso, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus tirou a fome do leão. Não. Sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo do Senhor fechou a
boca do leão. Isso quer dizer que a noite toda Daniel ouvia o rugido do leão, a fúria do leão tentando lhe tragar. Tentando lhe tragar. Era mais ou menos assim: o leão tentava, mas não conseguia. O leão tentava, mas não conseguia. O leão tentava, mas não conseguia. Deus não fez Daniel fazer leão de travesseiro. Deus não fez Daniel fazer leão jejuar e ficar gatinho, não. O leão estava bravo. O leão queria destruir. O leão queria acabar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor segurava a boca do leão. O anjo dizia: nele você não toca, nele você não toca, porque ele é escolhido de Deus. Ele é escolhido de Deus. Mas olha que interessante. O decreto, ele tinha uma ressalva: aquele que fosse lançado na cova dos leões, está escuro. Quem está dentro da cova não vê o dia raiar. Mas se o dia raiasse, ele poderia ser liberto. Se o dia raiasse, poderia abrir e tirar a pedra. Começou a passar meia-noite, 1 hora, 2 horas. E Daniel estava ali chorando: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Começou 3 da manhã, 4 da manhã. E olha o que diz a palavra, Letícia, em Salmos 30, versículo 5. Ele está lá chorando, ele está lá gemendo, ele está gemendo. Mas olha o que diz Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está gemendo. Os leões estão rugindo. Os leões estão rugindo. Há uma diferença entre derredor e redor. Olha só, era mais ou menos assim. Aqui estava Daniel com medo. No meio estava o anjo. E sabe quem era o anjo? De uma forma teofânica, teofania, o próprio Deus no Antigo Testamento, segurando a boca dos leões. Então era mais ou menos assim: Daniel aqui, ao redor o anjo, e lá do outro lado, ao derredor, o inimigo na representatividade do leão, querendo tragar. E olha o que a Bíblia diz, 1 de Pedro 5,8, Letícia, 1 Pedro 5,8, olha o que diz a palavra: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vossos adversários, anda ao derredor, repita comigo: derredor, como leão, bramindo, buscando quem possa tragar. Ao derredor, o diabo está como leão. Mas olha, Letícia, Salmos 34:7. Salmos 34:7 diz: mas o anjo do Senhor acompanha-se ao redor daquele que teme a Deus. Ao derredor tem leão, ao derredor tem diabo, mas ao redor, cuidando, fechando a boca do leão, tem anjo do Senhor. Calma, Daniel, porque ao seu redor tem anjo do Senhor. Ao derredor tem leão, ao derredor tem diabo, mas ao redor tem anjo. O choro pode durar uma noite. Dentro, escuridão, pedra, anjo e leão. Fora, o dia vai raiar. Aqueles que criaram o decreto tinham poder de influenciar o rei, mas não tinha poder de fazer o sol parar.
E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Sabe quem tem esse poder? E fez Deus os dois grandes luminares. O Deus de Daniel, ele podia acelerar o tempo, ele podia parar o tempo, ele podia fechar a boca do leão, mas uma coisa é certa: Daniel não vai morrer. Daniel não vai morrer. Você está na cova, mas o seu Deus, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou o leão, e ele criou você também. E nada foge da mão de Deus, nada foge do controle de Deus, nada foge do Senhor teu Deus. Raiou o dia, todo mundo achou que Daniel morreu. Raiou o dia, morreu, virou pedaços de Daniel. Mas olha o que diz a Bíblia. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me emociono. O capítulo 6 e o versículo 19. O rei chega. Livro de Daniel, capítulo 6 e o versículo 19. Manda tirar a pedra pela manhã, porque o Deus de Daniel é o criador do sol. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O rei era amigo de Daniel. O rei tentou de tudo para que Daniel não morresse. Mas a Bíblia diz que pela manhã, a romper o dia, o rei se levantou e ele foi com pressa até a cova dos leões. E chegando-se à cova, ele chamou por Daniel com uma voz triste. Ele estava entristecido. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. E aí ele diz: dar-se caso, em outras traduções, olha que ele diz: ao seu próximo se aproximar da cova, ele clamou: Daniel, Daniel, será que o Senhor vosso Deus, a quem tu clamaste dia a dia, te livrou das garras do leão? E a Bíblia diz que lá de dentro, Daniel dá um brado dizendo: Rei, viva o Senhor, e viva o Senhor Jeová, que o anjo do Senhor me livrou, me livrou, me livrou. Será que dar-se caso que o teu Deus, Daniel, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive o Senhor para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, você está vivendo e está na cova dos leões como inocente, mas o Senhor está dizendo: eu fecho a boca do leão para salvar um inocente. Eu fecho a boca do leão para salvar um dos meus. Diante dele também, contra ti, ó rei, eu não tenho cometido mal algum. E eu concluo dizendo: o homem foi para a cova, o homem foi esquecido lá. A aliança com o rei não adiantou nada, mas a aliança com o rei dos reis livrou ele da cova dos leões. O rei não acreditava no milagre, e o rei diz: Daniel, é mais ou menos quando Lázaro saiu da cova, que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Foi mais ou menos assim. Tirou a pedra da cova, e o rei triste diz: Daniel, será? E as pessoas olham e dizem para você: nessa prova que você está passando, nessa luta que você está passando, será que o Senhor vosso Deus, o qual você clama diariamente, te livrará desta situação?
será que ele te livrou? E a Bíblia diz que Daniel brada dizendo: salve, rei, porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Aplauda o Senhor Jesus.